Então eu não sei se você está aqui hoje, você é ansioso, se você já foi ansioso, se você toma até remédio para ansiedade. A que ponto que nós chegamos? Isso aqui virou doença, tomar remédio para ansiedade. Certa vez nós tivemos um pastor aqui, e ele falou, gente, me leva numa UBS que eu preciso tomar meu remédio para ansiedade. E ele passava mal, aí dava falta de ar, porque é todo um sintoma, que não é pego por vírus, não é bactéria, é algo psíquico da nossa cabeça. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Feche seus olhos agora. Pai querido e Pai amado, nesta noite especial, nós nos colocamos na Tua presença, clamamos, Senhor, a tua misericórdia, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, te pedimos que Tu venhas nos abençoar. Jesus, cobre as nossas vidas com Teu sangue, livra-nos de todo mal. A partir de agora eu trago cativo toda a mente a Cristo. Eu determino agora que todo espírito de ansiedade seja aniquilado da Tua vida, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja alegria, vindas das mãos do Senhor. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, ansiedade, o peso que Deus não nos mandou carregar. Vamos lá então. Essa palavra-chave se encontra em Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra ansioso, a palavra ansiedade está na Bíblia. Então isso é algo ruim que veio para nos prejudicar, nos tirar do foco de Deus. Então vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. 68% dos brasileiros sentem ou já se sentiram ansiosos em algum momento da vida, inclusive para nós cristãos. Nós não estamos imunes. Mundialmente, a ansiedade afeta 1 em cada 25 pessoas. Nós somos no Brasil 214 milhões de pessoas hoje, no último censo. 18 milhões de brasileiros, e eu creio que estatisticamente esse número está até pequeno. Eu acho que até mais gente que hoje sofre de transtorno de ansiedade. No mundo nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. 1 em cada 25 sofrem de transtorno de ansiedade. Quem aqui já não perdeu o sono por causa de uma preocupação? Ficou noite sem dormir? Muitas vezes é assim, é a preocupação com o trabalho, é uma prova que vai fazer, é um diagnóstico de um exame que você vai pegar, é algo que você está esperando. Só que olha só, isso não pode nos consumir antes de acontecer. Nós precisamos esperar primeiro para que as coisas aconteçam, e nem é para sofrer depois que pegou uma sentença ou depois que algo aconteceu. Nós temos recursos em Deus para mudar a história da nossa vida. Agora a gente sofre antes, a gente sofre durante, a gente sofre depois, e aí se acontece milagre ainda quer dar o testemunho. Mas como foi o processo até chegar ao teu testemunho? Porque, na verdade, agora como nós passamos pelo processo é que é o grande milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas. Olha lá, ansiedade é como carregar uma mochila invisível cheia de pedras. Nós não vemos, mas sentimos o peso. E existem pessoas que andam assim, corcundas espiritualmente, tamanho pé. Ela se preocupa com o filho, com o marido, com a sogra, com o tio, com o avô, com o irmão da igreja, com não sei o quê. E Deus não mandou você carregar peso de ninguém? Quem falou que você tem que carregar o peso das pessoas? E a gente acaba sofrendo, a gente chora, e muitas vezes até aquele que está sofrendo não está nem aí. E a gente acaba sofrendo por essas pessoas. A Bíblia não ignora esse sentimento. Mas a palavra de Deus tem um caminho para nós nos livrarmos dela, e nós vamos ver hoje esse caminho. A ansiedade nasce da sensação, olha só, não é fato concreto. A ansiedade é algo que vai acontecer, que eu imagino, é uma presunção. Então, ela nasce da sensação de que tudo depende de nós, e porém nós precisamos entender que até nas pequenas coisas Deus está conosco. Então é uma sensação que eu tenho de que algo ruim vai acontecer, é uma sensação que eu tenho que algo não vai dar certo, e essa sensação ela vem para consumir a minha paz, a minha alegria, tirar o meu sono. Então a gente já coloca na mente assim, não vai dar certo, mas a gente se esquece que nós temos Deus para pedir. E ao invés de descansar em Deus, nós queremos agir sozinhos e carregamos essa preocupação. Olha lá, a Bíblia fala assim sobre a ansiedade, porque Deus sabia que no século 21 isso seria uma das maiores lutas
lutas do ser humano. Tem gente que está pegando atestado por causa de ansiedade. Tem pessoas que estão de licença médica por causa da ansiedade. Tem gente tomando remédio por causa de ansiedade. A ansiedade é um dos maiores males da nossa geração. Todos nós em algum momento enfrentamos preocupações, claro, sobre o nosso futuro, saúde, família, mas isso não pode te consumir e te tirar do foco que é Deus. Olha aqui para mim, as pessoas do mundo não têm para onde recorrer, então o que vai acontecer? Elas vão se desesperar, elas vão, enfim, ficarem transtornadas, mas você está servindo a Deus, um Deus que quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Por que você está permitindo que a ansiedade venha até a sua vida? Por que você está permitindo que a ansiedade faça parte do teu cotidiano? Olha lá, o que é então a ansiedade? Vamos falar em palavras miúdas, em palavras que todos possam entender. Ansiedade é se preocupar de forma exagerada com o amanhã, carregando o peso das coisas que nem aconteceram ainda. Então, por exemplo, vamos supor que você vai se casar em janeiro, Aí a gente já fica, nossa, é até uma coisa, aí isso não é ansiedade, é uma adrenalina boa, nossa, tá chegando o tempo. Agora, se você começar a ficar doente, perder o sono, desmaiada, taquicardia, tomar remédio, pode parar que esse casamento não é de Deus. Como que sofre antes? A gente, quem engravidou, teve filho, a gente sabe que a criança leva 9 meses. Se a criança nascer prematuramente, aí eu quero que meu filho nasça de 5 meses, ele vai ficar 4 meses na incubadora, na UTI do hospital. Nós não podemos antecipar nascimento de nada. Nós precisamos permitir que no tempo determinado de Deus as coisas venham a acontecer na nossa vida. Mas o que a gente faz? A gente sofre antes, a gente sofre durante, aquele negócio não chega, aí é aquilo que tem que fazer amanhã. Vou falar um exemplo aqui hoje. Nós estamos nesse domingo agora, de manhã foi um culto, almoçamos. Nós ainda estamos no domingo, no dia 7 de setembro. Agora é um tempo para você fazer alguém se concentrar na palavra de Deus, tirar do teu foco aqui, porque tudo isso, todo esse culto vai depender da tua semana, de como vai ser. Se você ficar pensando, mas amanhã é segunda-feira, amanhã eu já tenho que trabalhar, amanhã eu tenho reunião, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que fazer isso. Só que aí quando chega, aí você não vive domingo, que você está preocupado com a segunda. Aí quando chega na segunda, essa porcaria de segunda-feira, eu detesto segunda-feira, aí você já está pensando no próximo final de semana. No final de semana, você já começa a falar que na segunda-feira eu tenho que fazer isso, na terça. A gente não vive a segunda, a gente não vive o sábado, a gente não vive o domingo. Que vida é essa? Fala pra mim. Que vida é essa que eu não posso sofrer? Agora eu estou aqui pregando, para mim é maravilhoso. Depois, eu vou estar com meu esposo, vou estar com os irmãos da igreja, depois eu vou para minha casa, depois eu vou descansar, depois sei lá o que vai acontecer. Vou tomar um café, vou assistir uma televisão. Curtir! Basta cada dia o seu mal. Eu sei que a segunda-feira está chegando, mas eu não vou sofrer e me desesperar antes que ela aconteça. Caiu a caneta aqui, isso não é praga para ninguém não, hein gente, pelo amor de Deus. Talvez amanhã nós vamos estar velando um de vocês que vai morrer. Até eu posso morrer. Se desesperou tanto, ficou tão ansioso para chegar a segunda que vai acabar a segunda no caixão. O que é isso? E aí muitas vezes a ansiedade não permite a gente dar um beijo no filho. A gente só trabalha, a gente só corre para cima. E aí muitas vezes quando nós perdemos algumas pessoas que amamos, aí a gente fica assim, eu podia ter vivido mais com ele, eu podia ter beijado mais, eu podia ter conversado mais. Quando as pessoas morrem, elas não sentem saudades. Olha, fulano morreu, coitado, ele não comprou um carro, ele não comprou casa. Não, a gente tem saudade daquilo que a gente não viveu. E a ansiedade não nos permite viver o melhor desta vida. Olha lá, ansiedade é como viver tentando resolver problemas que só existem na nossa cabeça. Claro que o problema é real, você está desempregado, você vai orar. Mas se você não crê que Deus vai cuidar de você, não vai sentido servir ao Senhor. Nós sabemos, pastora, mas eu peguei um diagnóstico de uma doença grave. Se você não crê que Deus tem poder para te curar, ou para usar os médicos para te curar, não vale a pena servir a Deus. Ansiedade é uma preocupação intensa, ou medo do futuro, que afeta a nossa mente e o nosso corpo. Por que a ansiedade é ruim? Porque ela afeta a nossa mente com medo. Você começa a ter medo. Tem gente que dá ansiedade, pula para o síndrome do pânico. Por quê? Porque é aquele terror, aí ela fica com medo de sair de casa, aí ela fica com medo de trabalhar, ela não consegue fazer mais nada, porque ela foi dominada pelo medo. Qual é o propósito da ansiedade nas nossas vidas? Nos dominar através do medo. Você passa a ter medo de tudo, de todos,
e os dias e anos vão passando e você não vai viver. Imagine alguém tentando atravessar uma ponte que nem foi construída. É ansiedade. Você, eu quero que aconteça logo, eu não vejo a hora que chega aquele dia, eu não vejo a hora que aconteça tal coisa. Mas você está construindo uma ponte que espera chegar, espera ver o que vai acontecer. Ore ao Senhor, confie em Deus, deixa que Ele direcione a tua vida. Olha lá, a ansiedade rouba a nossa paz, tira o nosso sono e nos afasta da paz de Deus. Onde já se viu um crente perturbado? Onde já se viu uma pessoa que serve, eu sirvo a Deus, o Espírito Santo habita em mim, mas não dorme, não come, vive nervoso, só fala no problema? Isso não é Deus. Alguma coisa está errada no meio do caminho. Ansiedade é isso: sofrer antes da hora, se desgastar com algo que nem pode acontecer. Você está esperando uma resposta do emprego. Nossa, eu não aguento mais, gente, tem que me chamar. Em vez de orar a Deus e confiar assim, olha aqui que é descanso.